Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos aí aproveitando esse momento para ficar em casa, seguindo as normas, as legislações por conta do coronavírus. Espero que todos estejam tomando os devidos cuidados, assim como nós estamos também, certo? Eu venho hoje, por meio desse vídeo, gravar um pouquinho um resumo da nossa aula de Química, tá? Aula esta sobre propriedades coligativas. Na nossa última aula, nós começamos a falar meio que rapidamente sobre propriedades coligativas, só que não entramos muito em detalhes. Hoje eu vou estar falando o que são essas propriedades, para que elas servem e alguns exemplos, tá? Das 4 propriedades coligativas que nós temos. Bem, propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Mas alguém pode se perguntar: professor, mas o que é um soluto não volátil? Um soluto não volátil é um soluto que vai estar disseminado na solução, porém ele se volatiliza com uma certa dificuldade, ou seja, o que é se volatilizar? Nesse caso aí, ele tem dificuldade de passar do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Tá? Então ele vai dificultar essa passagem, essa mudança de estado físico. Tá? As propriedades coligativas elas não são explicadas também pela natureza das substâncias, mas sim pela quantidade de moléculas ou partículas ou átomos que estão nessas substâncias, beleza? Bom, as 4 principais propriedades coligativas que nós temos são a ebulioscopia, que consiste num aumento da temperatura de ebulição do solvente. Isso pode ser percebido quando nós, por exemplo, estamos fervendo água. E ao fervermos a água, adicionarmos, por exemplo, açúcar ou sal. Quando fazemos isso, quando adicionamos açúcar ou sal nessa água, nós podemos ver que a fervura ela cessa, tá? Se ela, dependendo ali a fervura da qual ela se encontra, ela cessa e claro, ela vai ter um novo, uma nova temperatura ou um novo ponto de ebulição nesse caso. Tá? Por isso que e nesse caso também um ponto de ebulição ou uma temperatura de ebulição maior do que a água quando estava pura, sem nada disseminada nela, certo? A tonoscopia é uma outra propriedade. Ela consiste no abaixamento da pressão de vapor do solvente. Também pensando aí na adição, por exemplo, de açúcar na água, tá? A gente pegar lá 2 copos, um com água pura e outro com água com açúcar, e deixarmos ele em repouso. Depois de um certo momento, nós vamos perceber que a água pura ela vai diminuir o seu volume, porém a água com açúcar não. Ela vai manter o seu volume e em alguns casos até aumentar um pouco mais o seu volume. Tá? Isso porque a adição de açúcar na água ela diminui a pressão de vapor e aí nesse caso a água ela não vai vaporizar com tanta facilidade. Tá? A crioscopia é uma outra propriedade. Ela consiste no abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Ou seja, vamos pegar a água novamente. Tá? No caso da água, a água pura e a água do mar, que é uma água salgada, tá? Elas possuem temperaturas de solidificação diferentes. Tá? A água do mar ela se solidifica a uma temperatura, ou ela congela, melhor dizendo, a água do mar ela congela a uma temperatura menor do que a água pura, tá? Que é o que consiste aí justamente na crioscopia. E a pressão osmótica, que é a 4ª propriedade, ela consiste na passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Tá? Isso por meio de uma membrana semipermeável. Tá? O que seria essa membrana semipermeável? Tá? Então nós colocaríamos de um lado
a água pura, do outro lado uma água com uma concentração um pouco maior, tá? Lembrando das nossas aulas sobre concentração de soluções, tá? Quando ela está mais concentrada ou menos concentrada, tá? E entre elas nós vamos ter uma membrana semipermeável. O que consiste essa membrana semipermeável? Tá? É o mesmo processo que acontece na osmose, por exemplo, da biologia. Tá? Por quê? Nós vamos ter a passagem de moléculas de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado por meio dessa membrana semipermeável. Porém, o contrário não acontece. Bom, pessoal, aí um exemplo sobre pressão osmótica, tá? É quando nós temperamos uma salada de alface, por exemplo, tá? A alface ali sem tempero, ela tá sempre bem verdinha, bonitinha ali e tal. A partir do momento que nós adicionarmos tempero, né, um pouquinho de sal, pimenta do reino, óleo, ela vai murchando, tá? Isso se dá por meio, né, seria um exemplo aí nesse caso, prático, da pressão osmótica atuando aí na folha de alface. E aí a folha de alface ela acaba perdendo água para o meio mais concentrado, que no caso vai ser o meio com temperos, certo? Na apostila de vocês tem um exemplo desse que eu falei sobre, sobre a membrana semipermeável, tá? Lá na página 39 da apostila número 9 sobre estudo de soluções. E toda essa aula ela está também na apostila 9, tá? Estudo de soluções, e vai da página 35 até a página 41, certo? Então, teve dificuldade aí para entender as 4 propriedades, né? Vai lá na apostila, faz uma leitura, realiza ali algumas anotações que serão importantes. Se tiver dúvidas, deixa essas dúvidas anotadas também. Depois nós vamos ter um momento, eu vou passar para vocês um momento onde a gente possa estar tirando essas dúvidas de vocês. Tá? Então, por hora, façam a leitura dessas páginas que eu falei, tá? Da página 35 até a página 41, para uma melhor fixação do conteúdo, certo? Então, eu espero que, né, tenham esclarecido aí algumas dúvidas, certo? Lembrando que esse vídeo aqui é só um resumo da nossa aula, tá? E depois posteriormente eu vou estar tirando dúvidas daqueles que tiverem, certo? Também, pessoal, vai seguir uma lista de exercícios, tá? Realizem essa lista com base justamente na aula, nessa videoaula, e também no conteúdo que está na apostila, certo? Bons estudos a todos, fiquem todos bem e o mais importante, fiquem todos em casa. Grande abraço a vocês!